Oi, pessoas bonitas, sinceras e elegantes. Como vocês estão? Como eu tinha prometido, vamos comentar um vídeo da doutora Andréia Vermonte. Eu achei o máximo essa frase dela aqui no podcast onde ela foi entrevistada. Depois eu vou deixar aqui o link do vídeo completo lá do podcast onde ela foi entrevistada na descrição do vídeo. Sempre que existe uma dependência, existe um buraco. É a capa do vídeo. Eu achei isso um máximo. E quando eu quis trazer essa discussão aqui para vocês, porque fica aquela pergunta assim: qual é o seu coto umbilical? Qual o seu coto umbilical? Por que a gente fala isso? Porque nos relacionamentos humanos hoje, uma questão muito complexa, né? Ela fala no vídeo que você tem que pegar a data ali do seu nascimento e ali você entender que houve a ruptura do cordão umbilical com relação à sua mãe. E neste processo de evolução e de crescimento do ser humano, a gente tem que aprender a fazer o quê? Ser independente, ser autorresponsável, assumir os nossos BO. Não ficar tentando enfiar o nosso coto umbilical em outras pessoas. Ou seja, a gente não deve ficar delegando o destino da nossa vida para outras pessoas. A gente não deve ficar tentando delegar para outra pessoa a responsabilidade da nossa vida. Para onde vamos, qual o nosso sonho, o que acontece ou o que deixa de acontecer na nossa vida. Não é responsabilidade das outras pessoas. E eu acho isso interessante porque quando a gente não resolve bem essa questão do coto umbilical, a gente não tem essa ruptura, né? A gente cresce com aquela dependência ali do pai e da mãe da gente, aí depois a gente começa uma dependência com as nossas amizades, e depois a gente começa uma dependência da pessoa num relacionamento, a gente depende de um colega de trabalho, e a responsabilidade está sempre em cima do outro e nunca em cima da gente. A gente nunca assume os nossos BOs. Deixa eu falar uma coisa com você, a sua obrigação de dar certo, ela é só sua, tá? Se der certo ou se der errado, a responsabilidade é sua. E eu sei que às vezes parece difícil a gente entender essa questão que a responsabilidade é nossa, que a obrigação de fato é nossa, porque é complexo você lidar com as próprias dores, é complexo você olhar para si mesmo, é complexo você se dispor a se olhar no espelho. Cara, quanto isso é difícil. Quando você fala assim, a responsabilidade da minha vida dar certo ou não, não é do outro, é minha. Quando você para de ficar apontando o dedo pro outro, fala, a responsabilidade é minha, eu que tenho a obrigação de dar certo. É eu que tenho a obrigação de me entender. Sou eu que tenho a obrigação de ensinar para o outro os meus limites. Sou eu que tenho que entender o que me traz felicidade, o que me entristece. Sou eu que tenho que aprender a lidar com a volatilidade das minhas emoções, que hoje a gente usa aquela palavra bonitinha, inteligência emocional. Sabe? Sou eu que tenho que aprender a estabilizar as minhas emoções. Eu não posso depositar no outro a responsabilidade da minha vida fluir em paz e em equilíbrio. Isso é responsabilidade minha. E o bom da gente aprender como a gente funciona, o que nos faz bem, o que não faz, o que nos dá um gatilho negativo, o que nos dá um gatilho positivo, quais são os nossos princípios, os nossos valores, os nossos pontos negociáveis e os inegociáveis. É porque quando você se entende completamente, o relacionamento com a outra pessoa fica mais fácil. Porque a gente é que ensina o outro a forma como a gente quer ser tratada. Porque é a forma que a gente se trata. Ela cita uma parte do vídeo
aquela citação de Cristo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não aprender a se amar, meu amor, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai ser caridoso com o próximo, cuidadoso com o próximo? Como é que você vai ter responsabilidade emocional com o próximo? Se você não tem essa responsabilidade nem consigo mesmo. E é tão interessante o que ela vem trazendo com relação a essa ruptura do culto umbilical, da gente parar, sabe, de ficar, vou usar a expressão correta, a próxima vítima da nossa dependência emocional, da nossa falta de habilidade de lidar com as nossas frustrações, os nossos traumas, os nossos acertos e os nossos erros. E é muito interessante que ela traz também um ensinamento falando que para toda relação existe uma base, uma receita, né? E é legal, ela faz até uma comparação, eu sou mineira, ela faz uma comparação com relação ao pão de queijo, né? Para você fazer um pão de queijo, você vai precisar do óleo, do polvilho, da água, do queijo, do ovo, uma pitadinha de sal. É a base do pão de queijo. Só que existe pão de queijo com linguiça, pão de queijo com bacon, pão de queijo com carne de sol. Enfim, o recheio que você vai colocar nele é uma escolha sua. Mas a base do pão de queijo é a mesma. E isso é interessante porque a base para os relacionamentos, seja ele com colegas de trabalho, com a família da gente, seja um relacionamento amoroso, existe uma tratativa. Existe a base daquilo ali. Tem que haver um respeito, tem que haver uma responsabilidade com as ações e com as suas emoções. Existe uma receita para que as relações humanas deem certo. E isso é importante. E já esse recheio é essa questão do nosso autoconhecimento, quando a gente se conhece, quando a gente entende os nossos limites, quando a gente sabe o que faz bem e o que não faz bem para a gente, quando a gente percebe que as frustrações que a gente traz com a gente, quando a gente percebe que os traumas que a gente traz com a gente é uma coisa nossa e a gente tem que aprender a lidar e não entregar a responsabilidade de saber lidar com isso com o outro. Você pegar um peso que você vem carregando ao longo do tempo e coloca nas costas do outro. Gente, isso é muito triste. A gente não ter a capacidade de cuidar do outro. E para a gente ter essa capacidade de cuidar do outro, eu volto a ratificar, a gente tem que aprender a cuidar da gente, da nossa mente, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, a gente entender os nossos limites. Isso é absurdamente importante, a gente entender os nossos limites, o que nos faz bem, o que não faz bem, o que eu aceito, o que eu não aceito. Estabelecer e ser coerente. E ser coerente no que a gente fala e no que a gente faz. Isso é importantíssimo. Outro ponto que é discutido é sobre esse amor líquido, justamente por isso, porque às vezes as pessoas estão tão ligadas ao tal do prazer, importa tanto com prazer enquanto o outro está me gerando prazer, alegria, satisfação, ele me serve. Parou de me trazer borboletas no estômago, sabe? Uma adrenalina alta, o outro deixou de me amar e ele deixou de ser interessante. E aí vem a próxima vítima da minha falta de habilidade de lidar comigo mesmo. Eu até escrevi uma postagem sobre a ocitocina e sobre a dopamina, depois vocês vão lá dar uma lidinha, que ela também cita no vídeo, sabe? Vamos levar minha dopamina lá em cima, tô feliz pra caramba. E acabou aquilo ali, acabou o relacionamento, acabou o interesse, acabou a alegria.
sabe? Os relacionamentos líquidos. E ela até brinca dos gasosos, né? Que evaporam com uma facilidade. E a gente sente carência do relacionamento sólido, aquele firme, aquele concreto, aquele onde tem respeito, tem amor de fato, onde a gente está disposto a estar com a outra pessoa e se doar para outra pessoa, independente das debilidades que ele traz consigo, independente dos seus defeitos. Porque amar é uma escolha, é uma escolha apesar dos seus defeitos, apesar das nossas diferenças, o apesar de eu te amo e eu escolho ficar e eu escolho a calmaria disso, a tranquilidade disso. Porque aquela paixão, aquela borboleta no estômago é um negócio que dá e passa. Dá e passa, isso não é amor. É uma paixão repentina. E é onde a gente perde até a capacidade de racionalizar, né? Que a gente fica emotivo demais. Deu problema na câmera, mas vamos retomar. Então, essa busca por prazer incessante acaba destruindo pessoas, porque aí são pessoas vazias, frustrando outras pessoas vazias, que frustraram outras pessoas vazias, e a gente vai se machucando conforme a gente vai se relacionando com as pessoas. Então, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a responsabilidade com você mesmo e a responsabilidade com o outro, com as suas emoções e com a emoção do outro, gente, é muito importante, né? E para fechar esse assunto, que é um tópico legal, que ela falou que tem uma frase que o povo usa, que é os opostos se atraem, na verdade, os opostos se distraem. Gente, é tão mais leve e mais saudável, mais gostoso a gente conviver com gente parecida com a gente. Sabe? Que tá ali alinhado com os nossos princípios, os nossos valores, que respeita a nossa opinião, que respeita quem nós somos, que respeita a nossa história, né? Que respeita as nossas peculiaridades, sabe? Que tá disposto a entender como a gente funciona, que está disposta a ajustar com a gente a convivência. Então, assim, literalmente eu concordo com ela, os opostos se distraem. E para piorar, além de se distraírem, se machucam. Sabe? Porque fica como uma guerra, um disputando com o outro. Claro, você vai viver fortes emoções, obviamente. Mas você vai viver fortes emoções positivas, fortes emoções negativas e vai se frustrar e se machucar muito nesse caminho. Então, quando ela fala que os opostos se distraem, eu concordo com o número, gênero e grau com ela. Com esse bate-papo todo, eu gostaria de dizer o seguinte, fazer um convite. Vamos cuidar da gente? Vamos entender o que é importante pra gente? Então, com isso, eu quero convidar vocês a serem pessoas felizes, sinceras e elegantes. Que a nossa alegria não saia de moda, que os nossos valores e o nosso amor próprio esteja sempre presente com a gente, desde o dia do nosso nascimento até o dia de nossa morte. Profundo, né? Até a próxima.